Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer, mais uma semana, estar aqui com você para conversar sobre algo que toca no seu dia, no meu dia e com certeza vai abençoar o seu coração. Então, estamos de volta e eu quero que já quero te dar um gostinho do que a gente vai vivenciar hoje. Nós vamos falar sobre sonhos, mas sobre sonhos numa fase muito específica da vida. Já vocês vão descobrir que fase é essa. O nosso programa tem como objetivo trazer para você de casa algo prático, algo real. Então, se aquilo que a gente falar aqui, se achar que tem a ver com a vida de alguém, que pode ajudar alguém, você pode ir lá no YouTube. Se você não está vendo pelo YouTube, está vendo pela Rede Super, vai lá, compartilha o link do programa com alguém que pode ser alcançado com o que nós vamos conversar aqui. Bom, sonhos. A gente vive uma realidade de um Deus que sonhou conosco, né? E o sonho está relacionado com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que ocupa a nossa mente, é aquilo que você gasta tempo, é aquilo que você às vezes coloca como um ideal de vida. Então eu já quero chamar aí o nosso texto da reflexão de hoje, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Olha só, é dois textos bíblicos. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse texto está em Lucas 12, 34. E um outro texto que eu trouxe de Provérbios é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, nós estamos falando de tesouro, de coração, de guardar. E sonhos são o nosso tesouro. É o motor que faz com que a gente levante de manhã. Claro que nós temos na nossa vida o Senhor Jesus como Senhor de tudo. Isso a gente nem coloca aqui, porque Jesus está tão acima de tudo que a gente não pode nem falar aqui, que não tem como comparar com nada. Mas, além do Senhor Jesus que nos faz querer viver uma vida para Ele, existem os nossos sonhos pessoais. Existem objetivos que fazem com que você fale assim: não, eu vou levantar, vou vestir essa roupa, eu estou cansada, mas eu vou fazer isso porque eu preciso, eu quero alcançar, eu quero chegar em tal lugar. Enfim, tem algo que te move. Mas existem alguns momentos na vida que a gente não consegue desenvolver esses sonhos como a gente gostaria ou como a gente acha que eles deveriam ser. E nesses momentos nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se o nosso tesouro for apenas os nossos sonhos, a gente pode ter problema. A gente tem que sondar o nosso coração para entender aonde, de fato, nós precisamos empenhar as nossas forças e as nossas energias. Então, para desenvolver mais esse papo, eu trouxe duas convidadas especialíssimas hoje, que são minhas amigas, para a gente conversar na nossa roda de conversa sobre sonhos pessoais e a maternidade. Bom, estamos de volta aqui, gente. E eu tenho o prazer de receber hoje a minha querida amiga e pastora Isa Coimbra, que vocês já conhecem, dispensam muitas apresentações. Isa, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Que delícia estar aqui no Beleza no Comum. Ai, obrigada. Dé, queridíssima, minha amiga. Gente, as duas são minhas amigas pessoais. E é bom desenvolver programa com um amigo, porque o papo flui assim, ó. E aí alguém tem que falar: termina o programa. Dé, obrigada por estar aqui hoje comigo, viu? Obrigada a você, Pri. Gostei demais do convite. Espero que eu contribua aí. Ih, vai contribuir demais, sem dúvida. Ó, o tema é sobre sonhos relacionados, assim, após fase maternidade, né? A Isa é mãe de 3, a Dé é mãe da Laurinha e eu sou mãe de 2. Então, somos todas mães aqui e temos algo para compartilhar do nosso coração. Gente, e assim, quando a gente fala de sonho, a gente pode começar pensando o que muda em nós quando, enquanto mulheres, a gente se torna mãe. O que mudou depois da maternidade?
para a gente começar falando desses sonhos aí. Alguma coisa mudou. Onde que os sonhos vão estar nisso? O que mudou? O que muda? Quem que vai começar, Débora? Você? Você que sabe. Você é mais de 3, Então você tem tá. direito. Você tem mais direito, você tem mais lugar de fala. É Olha, verdade. muita coisa muda, né? Acho que talvez a primeira é o corpo, né? Nossa, é verdade. O corpo começa a mudar lá Eita, atrás Jesus. e junto com essa mudança do corpo, a gente precisa deixar que a mente mude também. E até esses sonhos relacionados ao corpo, né, Pri? É. Porque a gente tem muitos ideais aí de corpos, enfim, eu queria alcançar aquele objetivo. E quando a gente vai tendo filho, vai vindo as marcas, né? As estrias, enfim, sejam quais as marcas forem. E a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Esses sonhos aí que, por alguns motivos, eles realmente vão mudando. E a maternidade, ela não mudou o meu objetivo principal, né? Os meus sonhos principais, mas eles vão alterando um pouquinho as prioridades, os tempos, né? E por quê? Porque quando o filho nasce, não tem jeito. Se você era egoísta, você vai ter que lidar com essa realidade de ser serva. Então, a primeira coisa que eu falei aqui foi o corpo, porque são as primeiras observações que a gente vai percebendo, mas de forma, assim, realmente importante, né? Eu acho que, de fato, é essa questão do egoísmo, sabe? De você entender que a sua vida não depende mais e não é só mais para você. Né? Então, o seu tempo ele não é seu, o seu corpo já não era seu, agora o seu tempo não é seu, as suas vontades não são mais só suas. Verdade. Você precisa realmente aprender a servir, né? Muito bom. E isso daí, o que mudou para você? Eu acho que mudou tanta coisa. Eu sou pediatra, né? Então, para mim, mudou muito, assim, na questão profissional de como eu olho para a mãe. Assim, eu já tinha uma empatia, claro, mas quando você é mãe, assim, isso bate muito profundo quando você vê a dor de um filho e a mãe no hospital, né? E eu acho que isso me transformou muito porque, né, quem sabe da minha história, a Laurinha ficou internada, né? Então... A Laurinha foi prematura, né, Dé? Ela foi prematura de 30 semanas, nasceu com 850 gramas, né? Oh, Jesus. E ela é um milagre. Então, eu vivi o outro lado desde o início. Eu quero te convidar depois para você vir contar o milagre para as pessoas. Elas vão ficar curiosas, já sei que vai falar, Priscila, conta o milagre. Você vai contar o milagre. Pode deixar. Mas, então, eu me vi do outro lado, né? Assim, de estar ali como mãe de paciente, né? Desde quando ela nasceu. Então, eu não tive a oportunidade de pegar ela como as outras mães. Então, minha vivência de mãe foi um pouco diferente, né? Eu fui uma mãe de primeira viagem de prematuro, que é de CTI. Então, e assim, Deus transformou muito em mim, muitas coisas, assim. E muito sobre as nossas expectativas, sabe? O que a gente acha que a gente controla, que a gente acha que a gente... Né, questão de escolher o tipo de parto. Eu queria um parto normal e eu tive que viver uma cesárea. E então, eu vi que, na verdade, o controle é dele. O controle não é nosso, né? Então, e como eu vivi uma situação assim, muito extrema, eu entreguei totalmente, sabe? Eu acho que na maternidade a gente tem essa dificuldade, né? A gente acha que o controle é nosso, a culpa é nossa, a coisa. E quando a gente entrega e vê que, na verdade, Deus, sabe, de uma forma tão divina, né? Deixou que a gente gerasse uma vida, sabe? Como que a gente sentisse, assim, um pouquinho do que Ele fez, Ele permitiu que a gente gerasse uma vida. Então, assim, acho que essa transformação de um amor que você dá a sua vida, né? Assim, por um filho. Eu acho que é isso, assim, é um amor que não dá para falar, não tem explicação. Né? E a Débora falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é realmente esse olhar que a gente tem sobre outras mães, inclusive a nossa própria. É verdade, Isa, isso mudou muito pra mim. A gente fica assim, ai, minha mãe, ai, que saco, que eu não deixar isso, não deixar aquilo. Quando você vira mãe, você fala assim, o quê? Se um filho falasse comigo o que eu falei com minha mãe, nossa, minha mãe é demais, ela deu conta Então a gente vai analisando outras situações e vai vendo, gente, mas olha o que esse filho está fazendo, nossa, né? Então essas coisas realmente mudam muito. A gente pergunta, por exemplo, como que minha mãe me aguentou, né? Tipo assim, nesse sentido, quando eu era pequena, assim, na cidade. Minha mãe arrumava comigo, né? Eu ficava pensando, o que minha mãe será que fazia comigo, gente, nessa situação? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Ô, gente, e assim, a gente tem um desafio de depois de ser mãe, porque a gente vive esse momento de transformação da gente ser o centro da nossa própria vida, às vezes.
pra gente, não vou falar nem ficar em segundo plano, a gente fica, sei lá, terceiro, eu não sei qual plano que a gente fica, porque depois que a gente vira mãe, muda muito. Vocês falaram muito essa questão do egoísmo, de transformar as prioridades, as expectativas que a Débora falou, a Isa falou do egoísmo. Como que a gente pode continuar sonhando? E é uma vida pessoal, né? Porque a gente sabe que a maternidade é 100% que você está ali. Mas como que a gente consegue respirar e continuar sonhando projetos pessoais após a chegada dos nossos filhos? É um desafio, né? Eu acho que aqui tem algumas coisas que a gente precisa... A gente está falando de realidade. A gente sabe que tem realidades que não tem rede de apoio, né? Que não tem muito o que fazer. E aí eu realmente não sei nem o que aconselhar para essa pessoa, porque não é a minha realidade, né? Mas uma coisa que eu posso dizer, Pri, que é o que eu vivenciei, é que assim, eu fui reestabelecendo, me reestudando, vendo o que era importante para mim, é o meu casamento, é o meu marido, é o meu estudo, é o meu trabalho, ok. Então agora eu vou tentar pegar o meu tempo e começar colocando sobre as minhas prioridades. Sim, filhos legal. sempre vão ser os primeiros, mas não significa que eu não tenha que ter tempo para as outras coisas. Legal. E aí, quando você tem uma rede de apoio, quando você tem uma condição de poder contratar alguém ou colocar o seu filho numa creche, com a situação que você tiver, nesses tempos que você vai tendo, você vai gerindo e vai administrando as outras funções. Por quê? Porque realmente eu não consigo imaginar uma pessoa totalmente sem uma rede de apoio, ou nem que seja o seu esposo, talvez é seu próprio esposo, né? Mas porque precisa ter esses escapes, porque senão a gente realmente não dá conta, né? Uma mãe que não consegue pensar nas outras coisas, ela também não vai ser uma boa mãe. Nossa, é muito porque legal. Em algum momento ela vai surtar e ela não vai dar conta de fazer o que ela precisa. Eu já vivenciei isso, momentos que eu estava extremamente só por conta. Eu falava, cara, eu não estou sendo a melhor mãe que eu posso ser, porque para isso eu também preciso dormir, eu também preciso comer, eu também preciso pensar em outras coisas. Então, precisa ter uma organização aí, seja de tempo, seja financeira, para conseguir colocar isso tudo na balança, né? Muito legal isso. E eu acho que, assim, você tendo 3, você tem essa visão melhor, né? Eu, como mãe de primeira viagem, eu acho que eu fui muito intensa, eu sou muito intensa com as coisas, então, eu fui muito intensa, assim, e eu achava que eu tinha que cuidar. Sabe, assim, é a minha responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa até tem rede de apoio, mas ela quer pegar para ela, não sabe? aceita a rede de apoio, né? E às vezes, assim, será que vai cuidar igual eu cuido, sabe? Então, a gente deixar também, para a gente enxergar que a gente pode ter esse distanciamento, que a criança não vai deixar de te amar, nem nada. Porque eu acho que o que a gente lida muito na maternidade é com a nossa própria criança, né? É com aquilo que a gente vivenciou e que às vezes, se minha mãe não fez tudo, eu vou fazer tudo por ela. Legal isso daí, ou se a pessoa fez quase nada, eu fui muito abarrotada, não, vou deixar que ela faça o que ela quiser. Então, acho que a gente primeiro tem que estar emocionalmente bem, sabe? Espiritualmente bem, para a gente saber o que a gente vai oferecer para o nosso filho. E cada filho é de um jeito, né? Como ser humano, eles não vão receber tudo só de nós. Gente, todo ser humano recebe e é formado por diversas áreas. Então, é importante o contato com outras crianças, o contato com outras pessoas. E aqui uma coisa muito importante, só para ressaltar, é o pai. Porque Muito tem muita legal. mãe que priva o pai. Priva o pai de dar o banho. Meu marido não é participativo. Mas até que ponto você também não tem restringido ele de fazer, ou você também não sugere ele que faça. Exatamente. E aí isso também vai criando uma situação, às vezes, para a criança que também não é saudável. Então não vai ficando saudável para a mãe e também não vai ficando saudável para o filho. Porque a vida, né, gente? A vida depois a gente cria os filhos, mas eles têm que saber. Mas eles vão ter as suas próprias vidas, Eles né, precisam Isa? saber viver sem a gente também. Também. Isso é muito importante, assim. Eu acho que essas colocações são importantes porque não tem como a gente continuar desenvolvendo projetos pessoais se a gente não tem um momento de respiro, se a gente não consegue respirar, né? Então, claro que as realidades são muitas e tem muitas mulheres nos assistindo, tem umas que têm rede de apoio, tem outras inúmeras que não têm nenhuma rede de apoio,
né? Às vezes a rede de apoio é o próprio pai, e são tantas questões, às vezes o pai não consegue enxergar que ele precisa ser essa rede de apoio para a mãe, né? Às vezes tem uma visão ainda tão machista de achar que, não, eu coloco comida aqui dentro de casa, eu faço isso, você cuida dos meninos. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão na idade da pedra e não tá mais, né? Isso não existe mais, assim, nunca deveria ter existido, mas não existe isso. E eu acho que quem perde é o pai também, né? Eu acho que assim, agora a gente tem uma visão de, né, que o homem tem, muitos, né, tem essa visão de pai e ele ganha com isso, porque ele ganha uma relação com o filho, que antes ele não podia ter, né, assim, ele era só o provedor, aquela pessoa que, distante, né, que não podia ficar com os filhos, e eu vejo, por exemplo, eu faço plantão noturno, né, tá falando com a Pri. E uma realidade que é bom você falar, Dé, que você é médica, né, que você tem uma carreira específica, que tem uma demanda específica. Sim, e assim, se não fosse meu marido, eu não daria conta mesmo, assim, não, nem de trabalhar, nem de criar, né, assim, eu acho que a gente tem que funcionar como equipe, e né? E o ser humano, ele é totalmente adaptável. A gente se adaptou. É claro que os pais conseguem se adaptar também. Sim, sim. E aí eu só deixo uma fala, Pri, porque às vezes não tem nem o pai. Então, tem também isso. A mãe está surtando lá. Quem ela tem? Olha, é uma fase. Né? A vida é feita de fases, é uma fase, corre para os pés do Senhor, vai chorar, porque a palavra de Deus diz que até, né, se uma mãe abandona, Deus está ali. Deus está ali. Né? Então, eu posso estar me sentindo completamente sozinha nessa fase da minha vida, porque talvez eu não tenha ninguém, mas Deus está ali, Ele está vendo, né? E ele nos sustenta nesses momentos também. Né? E Ele permitiu que você, né, que você fosse mãe, Ele permitiu que a gente... Exatamente, então assim, Ele te capacita, né? Ele sabe que você dá conta. Então, acho que quando a gente também está super sobrecarregada, a gente tem que entregar e falar assim, Deus, me dá o seu fardo que é leve, porque eu acho que eu estou exagerando aqui, acho que estou pegando mais do que é para eu pegar, sabe? E às vezes isso, assim, no início é muito difícil, né? Porque no início a criança depende totalmente de você. Então, assim, a amamentação, quem consegue amamentar, mas que seja, né, o sono e várias coisas que dependem muito da mãe, né? E assim, a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai dependendo menos, ela vai demandando menos. E tem mães que querem manter aquilo ali. E o afastar e o deixar a criança conseguir desenvolver e criar outros laços, né? É extremamente importante para ela se sentir segura, para ela se sentir independente, Para a né? vida, né? Para a vida. Muito bom isso. E falando só uma coisa que eu queria falar, quando vocês falaram da questão da rede de apoio, a rede de apoio pode ser tia, pode ser vó, pode ser amiga, pode ser irmã, pode ser tia, né? Claro que de pessoas que você confie de verdade, né? Podem ser sua rede de apoio. Pode ser o próprio pai, pode ser a rede de apoio. Mas é bom colocar que pai não é ajuda, né, gente? Pai é pai, né? Pai não ajuda a mãe a criar os filhos. Pai é pai e ele cria junto, né? Então, assim, a ajuda é uma outra coisa, assim, né? Mas se só tem o pai, é bom conversar, é bom os dois chegarem num consenso que essa mãe tem uma vida e que não seja uma vida profissional, uma carreira, etc. E tal. Ela tem ela mesmo, né? Sim. Tem ela sozinha, assim, que ela precisa dar conta dela mesma. Ela precisa sair um dia, uma vez por semana, minimamente, para respirar. Falar assim, nossa, então você fica com os meninos hoje e eu vou, sei lá, eu vou na praça dar uma volta, fazer uma caminhada, vou no cinema sozinha. Que seja, né? Isso é importante. Pri, às vezes a gente não consegue tomar banho sozinha. Não é? Eu no banheiro, mas é verdade. sozinha. Então, que E no seja cinema assim, as próprias necessidades já tá bom demais. Que né? seja, minimamente, assim, a privacidade. Mas, gente, e para aquelas mães que decidiram ser mãe em tempo integral? Nós, enquanto mulheres, temos que ajudar e fortalecer a outra, né? Enquanto mães, principalmente. Existem muitas mães que decidiram ser mães em tempo integral. E elas escutam tanta cobrança da sociedade, às vezes de pai, de mãe, de irmão, de amiga. Nossa, mas você vai ser mãe? Vou. E o quê? Né? Não vou ser sem educação, mas é isso. O que a gente pode falar para essas mães? Que eu decidi, eu quero ser mãe. Eu acho que o primeiro ponto, até antes disso, é realmente essa questão da mulher, ela encontrar quais são os objetivos, os sonhos dela, o que ela quer fazer. Isso é uma pergunta, Pri, que eu faço para mim, se não é de ano em ano, é de 6 em 6 meses, porque eu sempre preciso me reencontrar. Até porque os nossos objetivos podem mudar. Eu hoje estou trabalhando, mas pode ser que amanhã eu quero ser uma mãe integral. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ir se relendo,
aprendendo, ressignificando as coisas e se reencontrando, sempre com o Senhor, né? Aí você entendendo que esse é o desejo do seu coração, eu acho que dentro daquilo, seja a melhor que você puder ser. Né? Quando eu decido ser uma profissional, eu tento ser o melhor que eu posso ser dentro daquilo. E da mãe, da mesma forma, né? É isso que eu quero ser, Então, como eu vou fazer isso? Por que eu estou mencionando isso, Pri? Porque eu conheço muita gente também que às vezes escolhe ser mãe integral, mas também às vezes se perde. Sim. Se perde dentro da casa, se perde nos afazeres. E estar em casa não necessariamente significa que você está com os filhos, né? Então, é ali que você decidiu, é ali que você quer ficar, é ali que está o seu objetivo integralmente. Então, se organize, faça um planejamento, qual é o tempo que você vai brincar com o filho A, com o filho B, com o filho C, qual é o tempo que você vai designar para as coisas e vá viver a sua vida de uma forma planejada, organizada, sabendo que é aquilo ali que você escolheu para você. O que eu acho que falta às vezes dentro da maternidade e na vida do ser humano em geral é você entender quem é você, aonde você quer chegar e se organizar nesse processo aí. Você está no momento atual, né? Sim, e assim, legitimar isso e aonde você vai. Exatamente, porque para mim não tem diferença nenhuma entre a mãe que escolhe ser integral e a mãe que não. A questão é o que nós fazemos com o nosso tempo e como nós dividimos ele para a gente alcançar o objetivo, para sermos de fato as melhores pessoas que nós pudermos com o que a gente escolheu. Então eu acho que está mais ligado a isso. O que as pessoas falam, elas sempre vão falar. A mãe que trabalha fora, fala que não está criando Você filhos. deixa o menino. A mãe que fica dentro, lá, só faz isso. Então eu não acho que é isso. Eu acho que quando a gente se encontra, a gente sabe quem a gente sempre vai ser inspiração para as pessoas que estão mais perto ou para as pessoas que observam o nosso trato no dia a dia, porque elas conseguem perceber que a gente é feliz, que a gente tem os nossos problemas, mas a gente consegue se reorganizar, porque a gente sabe quem a gente é e onde a gente quer chegar. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, Eu acho que é exatamente isso, a questão do autoconhecimento, né? Você sabe quem você é, você sabe o momento que você está. E muitas vezes as pessoas só olham, sabe, o que aparenta ser, né? Então, a gente que sabe o que a gente passa, né, realmente. E eu acho que você olhar para você e ser sincera, sabe, ser verdadeira. Não, esse momento eu quero ficar só com meus filhos, sabe? Isso é um momento que vai passar, é um momento que eles são pequenos e nunca mais vão ser, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito sincero, sabe, verdadeiro, porque isso traz tranquilidade para a criança também. Ela sabe que você vai estar ali, sabe, porque você quer, não é porque alguém falou, alguém... E a mesma coisa de trabalhar, para mim, ter voltado foi muito difícil, né? Assim, o retorno, assim, de deixar ela e ver como que ela ficaria, eu acho que também é difícil. Então, na verdade, cada mãe é uma mãe, cada mãe vive uma história, vive uma realidade, e a gente tem que ver que, assim, não é porque você é uma mãe diferente de mim que você é melhor que eu, você, entendeu? Cada um tem um jeito de ser mãe. Sim. E é isso que assim, essa multiforme sabedoria de Deus, das pessoas serem diferentes, sabe? Agora, independente se você opta trabalhar fora ou trabalhar em casa, ser integral ali no lar, uma coisa eu acho que realmente não pode se perder, que é o que a gente já falou aqui, né? É entender que os filhos são a nossa prioridade, mas eles não são a nossa centralidade. Legal isso você falar, Isa. E aí a gente vai já para um último momento, que é assim, falar que tudo passa, tudo é uma fase. Pois é. Se o filho não é nossa centralidade, é porque hoje é uma coisa, daqui a alguns anos eu estou vivendo uma outra coisa. Ele vai casar e eu estarei aonde? Né? É bom a mulher pensar, a gente como mãe, ter essa noção. Beleza, eu estou me programando pessoalmente, de forma pessoal, os meus sonhos são esses, ou não, ou eu estou aqui vivendo uma maternidade de forma integral, ok, todas as opções são legítimas, a gente já falou sobre isso aqui. E daqui 15 anos, quem é você? É por isso que a gente não pode esquecer, nesse período do marido, eu não posso esquecer de mim. Se você tem uma profissão, um sonho, é uma coisa também que você não deve esquecer, porque isso lá na frente se torna um fardo, se torna uma frustração. Aí Sim. você joga na pessoa errada. Por culpa do filho? Não. Não. Foi você que fez Você as não suas pensou. escolhas. Então, assim, vocês devem conhecer, e eu conheço também, pessoas que os filhos crescem e não quer que o filho cresça. Por quê? Porque o filho virou o centro. Então, a partir do momento que o filho vai embora, parece que a pessoa também acabou ali. Sim. Né? Então, eu
tento me reencontrar diariamente por isso também, né? Rever o meu relacionamento. Peraí, como é que eu estou comigo mesmo? Como é que eu estou com o meu marido? Por quê? Porque os meus filhos tomam 90% do meu tempo, mas eu não quero que eles sejam a centralidade do meu coração. Até porque, a primeira pessoa que tem que estar no meu coração é o Senhor mesmo. Sim. Até para Ele me ajudar a organizar isso tudo, porque a gente realmente não consegue. Não consegue. Olha, eu acho que é isso, pessoal. O nosso papo foi muito bom, objetivo, mas tão rico. Se vocês puderem falar uma palavra assim final para as mães, assim, enquanto eu vou sentar ali no piano, o que vocês acham que as mamães precisam guardar? O que o coração precisa ser guardado das mamães que estão assistindo a gente aqui? Guardar como o coração e o que elas podem fazer para guardar esse coração? Eu falaria, Pri, que você é gente, né? Você é humano. Então você também vai errar, você vai falhar. É só entender que você vai ter que virar para o seu filho, às vezes, e pedir desculpa, pedir perdão, né? Que você talvez vai ter que reavaliar rotas, que uma coisa que você achava que era o correto, uma hora não vai ser. Então, entender que você é gente, você não é super-herói. A gente está falando aqui de coisas que podem ajudar, mas é claro que eu já surtei, Débora já surtou, mas a gente tenta se reencontrar no Senhor, porque nós somos pessoas e pessoas falham, né? E você, Débora? Eu acho que encontrar esses respiros, né? Porque às vezes a gente vive tão imerso na maternidade e descobrindo coisas que você gosta, que você já gostava e fazer aquilo, sabe? Que seja uma coisa pequena, tomar um café, conversar com uma amiga. Então, aos poucos, ir fazendo isso, né? Porque a gente acha que tem que fazer uma coisa enorme para eu voltar a ser quem eu era antes, né? Mas não, às vezes coisas pequenas e isso você vai se redescobrindo depois da maternidade. Acho que isso é importante. Entender que mudou. Então eu quero terminar cantando para vocês. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a Ti, Senhor. Você pode cantar isso comigo? Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a Ti, Senhor. Que você possa entregar tudo que você tem nas mãos do Senhor hoje, mamãe, em nome de Jesus. Gente, que papo maravilhoso! Entregue tudo que você tem. Você que é mãe, entregue nas mãos do Senhor. Ele faz o que você não pode fazer. No nosso quadro Dê o Like de hoje, eu queria comentar uma matéria que são, assim, uma matéria de um banco até conhecido. Ele deu 3 dicas para as mães que querem maternar, mas querem ser profissionais também, querem empreender. E assim, uma das dicas é que você procure outras mães que vivem sim a mesma situação que você. Então, se você é mamãe e trabalha e quer continuar empreendendo, enfim, quer desenvolver sua vida profissional, procure se cercar, conhecer outras mães que fazem isso também. A segunda coisa é organização. Organize, estabeleça metas, faça planilhas, coloque prazos, curto, médio, longo prazo. E a terceira dica é não se esqueça de você. Você é uma pessoa, você precisa de cuidados. Para que você cuide bem dos seus, você precisa estar bem. Bom, eu quero agradecer a Maria Turquesa, que está me vestindo com essas semijoias lindas. Olha que acessórios maravilhosos, gente. Olha, mulheres, se você precisa de bijuteria, ela também tem, mas o foco são as semijoias. Se você precisa de um presente, uma semijoia para dar para alguém ou para você mesmo, porque você merece, não é? A loja é a Maria Turquesa. Olha que peças lindas. Obrigada pela parceria, Maria Turquesa. Beijo! Eu espero que você tenha sido abençoado pelo programa de hoje. Eu te vejo no próximo Beleza no Comum. Se você não assistiu pela Rede Super, se você assistiu pela Rede Super e quer mandar esse programa para alguém, manda no YouTube. O link tá disponível para vocês. YouTube Lagoinha, YouTube Rede Super. Um beijo, Isa e Débora. Obrigada pela presença. Foi muito gostoso. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.